Entendeu, querido, querida? Casamento é um desafio. Viver é um desafio. Viver é um desafio, implica em lágrimas, decepções com pessoas, dor, angústia, tristeza e decepção com pessoas que nós amamos, inclusive a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. A vida é assim. A vida é uma constante batalha. Neste momento, no seu corpo aí, há uma batalha sendo travada dos seus glóbulos vermelhos, do exército que nós temos de defesa do nosso organismo. É uma batalha dia e noite e dia. Assim também, viver a vida a dois é um desafio, é uma batalha. Você quer ter problema? Você quer ter problema? Case. O que é isso, pastor? Case. Adão no Éden não tinha problema nenhum, desde o momento que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Lá estava Adão. Estava bem, estava feliz, era perfeito. Aí o que aconteceu? Deus viu que ele estava só. Não foi Adão que sentia só, mas foi Deus que viu que Adão estava só, porque o projeto de Deus, nem Adão, nem eu hoje, ninguém entenderia. Aí Deus fez Adão cair num profundo sono e tirou do seu lado uma costela e fez-lhe uma auxiliadora idônea. Aquela que iria conviver com ele, partilhar com ele as lutas, as dificuldades, as crises. Mas o que aconteceu? Daquele momento em diante começou o desafio de Adão. E desde o Gênesis, escute bem, gente, desde Gênesis aqui a Bíblia mostra que casamento, a gente vai enfrentar problemas. Ah, pastor, então não quero casar não. Tudo bem. Você tem dom para isso? Então siga o exemplo ou o conselho de Paulo. Fique só, não case não. Eu estou dizendo isso para você abrir tua mente, porque o casamento, você casar, não vai resolver os seus problemas. Tem 3 coisas que nós precisamos de responder. 3 perguntas. A primeira, onde eu vou passar a eternidade? Onde eu vou passar a eternidade? Você vai para onde? O que vai acontecer com a tua vida depois que você morrer aqui? Então é preciso ter essas perguntas que precisamos de respondê-las. A segunda, o que eu vim fazer e o que eu vou fazer da minha vida aqui na terra? Então quem não sabe o que veio fazer aqui na terra, se você não sabe por que você está aqui, você vai atrapalhar você mesmo, você vai atrapalhar essa mulher aí, ó, sua esposa, você vai atrapalhar o seu marido. Além de você atrapalhar você, vai atrapalhar as pessoas que convivem com você. Então é preciso entender o seguinte, que nós estamos aqui com um propósito, Deus que nos colocou aqui, e se você não sabe para onde você vai, você está perdido. Aí, eu não sei se você assistiu aquele filme de Alice no País das Maravilhas, quando Alice, então, depois de cair naquele túnel, e aí na floresta ela encontra com um gato no galho. E o gato pergunta, onde tu vai, garota? Onde você quer ir, menina? E ela disse, eu não sei. E ele respondeu, então qualquer caminho serve. E é por isso que tem tantos casais, e é por isso que tem tantas mulheres perdidas dentro da própria casa, porque não entenderam o porquê está aqui, qual o propósito de ter casado. E é por isso que eu quero propor esta palavra aqui, esta reflexão nossa, um casamento para a glória de Deus, porque na minha argumentação é que o casamento é para a manifestação da glória de Deus. A terceira pergunta que nós precisamos de responder, com quem eu vou viver a minha vida aqui? Com quem que eu vou viver a minha vida aqui? Você quer casar?
Você quer casar? Então aprenda isso. Você tem de casar e é preciso conversar, não é pela paixão. Então você precisa de ver, olha, eu quero falar com você, moça. Você tem de saber como que é este rapaz. Ele trata a mãe dele bem? Ele é um rapaz trabalhador? Ela é uma menina que respeita a mãe? Ela é uma menina que está estudando? O que ela quer? Entendeu? O que ela está querendo da vida? Então é preciso pensar antes de decidir. Porque o texto aqui diz, e é Jesus, sabia que Jesus, ele fala do casamento? Aqui fala em Marcos 8. Deixa o homem, ele cita lá o texto de Gênesis aqui 2. Deixa o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E ele diz aqui, olha, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Então é preciso rever essas coisas aqui. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão brincando de casar. É preciso você saber qual é o propósito, por que você está casando. O que seu namorado faz? Porque nós estamos vivendo uma geração hoje de morcegos, onde os camaradas ficam a noite toda acordados, as meninas acordadas, e durante o dia dormindo. Então você está namorando com alguém que não quer trabalhar, que não quer estudar, você vai pedir esmola para dois. E aprenda isso. Todo relacionamento traz consigo ônus. Casamento é um desafio. Tem conta de água, conta de luz, tem IPTU, tem IPVA, tem que pagar escola das crianças, tem que pagar aluguel. Se não for aluguel, comprou a casa, tem de pagar o financiamento. É um desafio, casar é um desafio, gente. Mas é bênção? É bênção. Porque quem idealizou o casamento foi Deus. E Deus não prometeu para ninguém, não prometeu para Adão, não prometeu para Eva, não prometeu para ninguém que a vida seria fácil. Temos lutas, dificuldades, porque eu quero argumentar aqui que o casamento é um meio, é um processo para desenvolver a santidade um na vida do outro, para que seja manifesta a imagem de Jesus, imagem e semelhança de Jesus. O propósito do casamento é isso. É preciso entender isso. Entendeu, moça? Entendeu, rapaz? Outra coisa, case com alguém que tenha a mesma fé que você tem. Case com alguém que tem a mesma fé. Você vai casar com alguém que tem... Como é que uma pessoa que crê em Jesus vai casar com uma pessoa que tem Maomé como profeta? Então tem de casar lá o islâmico com o islâmico, o evangélico com o evangélico. Essa é a primeira... Pastor, mas isso é uma regra? Querido, existem as exceções? Sim. Então, cada relacionamento traz consigo ônus. Outra coisa, casar com a mulher casada que separou. Pode, pastor? Querido, não é que pode, não pode. Você está preparado para isso? Aí depois você tem um relacionamento fracassado, vem cheio de problemas conversar com o pastor, com o seu líder. Você casa com a mulher que já foi casada, que já tem filhos, ou vice-versa, cheia de mazelas, cheio de idiosincrasias. Então tem um preço a pagar. Você casa com a mulher que tem filhos. Aí chega um dia lá, você vai disciplinar o menino, você não é meu pai. Você não é meu pai. E você vai ter de colocar ele no colégio, no mesmo colégio que os filhos, os seus filhos do primeiro casamento seu, você está colocando. Então, pastor, o que você acha? Estou namorando com uma mulher, ela é mãe de 2 filhos. Agora tudo é bonitinho, gente. Eu não estou dizendo que você não deva casar, está entendendo?
Eu estou dizendo que você tem de pensar. Depois vai reclamar que o menino ninguém está aguentando. Porque depois que você já conquistou, porque o homem é assim, o homem conquista, depois que ele conquista e relaxa. Fica sabendo disso, viu, mulher? Aí depois você casa, aí vem o problema. Então estamos vivendo uma geração difícil, é um desafio. E é preciso você entender, meu querido, que casamento vai depender mais de você como homem. É. A responsabilidade de sustentar, de cuidar, de amar, é sua. É muito fácil quando alguém diz, olha, no altar, até que a morte separe. E tem tanta gente com raiva da morte, sabe? Tanta gente com raiva da morte. Porque depois que casou, a mulher virou uma diaba. O cara virou um diabo. E a Bíblia aqui é clara. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E Jesus declara, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é preciso pensar antes, examinar. Ver se aquele rapaz que você está namorando, esse rapaz aí, olha, ele tem uma família estruturada. Ver se ele é um rapaz que não tem vícios. Agora pensa, uma moça namorando com um rapaz envolvido com drogas, em bebedeiras, farrista. Minha filha, você vai desgraçar com a tua vida. O rapaz namora com a menina já passou nas mãos de todo mundo, na igreja, na rua. Você quer o quê, rapaz? Depois vai reclamar que casamento não presta, que foi enganado. Enganado não. Enganado não. Eu quero então falar com vocês, porque eu estou defendendo que casamento é a manifestação da glória de Deus. O casamento, a família, tem como propósito manifestar a glória de Deus. O que significa glória de Deus? Significa a grandeza de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus, o caráter de Deus. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a natureza demonstra, revela a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a magnificência de Deus. A natureza proclama a glória, o domínio, o caráter de um Deus grande, poderoso, que criou tudo para a sua glória, para a sua honra, para que os homens vejam e reconheçam que Ele é Deus. Agora, entre muitos meios que Deus usou, como a natureza, Deus usou também o matrimônio. Ao instituir o matrimônio, o propósito de Deus foi que através do meu casamento, do seu casamento, através da família, fosse manifesta as virtudes, a glória, a grandeza dele. Então, o casamento tem um propósito. Aliás, tem propósitos. E um dos propósitos é manifestação da glória de Deus. E quando é que nós iremos manifestar no casamento, na família, a glória de Deus, a grandeza de Deus? Aí eu vejo a importância da cerimônia religiosa, quando os noivos se achegam diante do altar para casarem. Ali é uma oportunidade, aquele momento de cerimônia, quando a entrada da noiva, do noivo, depois a noiva, as testemunhas, a igreja toda arrumada, aí vem aquela noiva bonita, entrando, e ali naquele momento acontece aquele clima de emoções, mas de adoração a Deus. Neste momento,
O nome de Deus está sendo glorificado, sabe por quê? Porque uma das maneiras que Deus criou, colocou, para que fosse manifesta a glória dele, foi a instituição do matrimônio. E inclusive a gente lê nos evangelhos, em Apocalipse, no livro de Cantares, a Bíblia está cheia de relatos, mostrando o retrato, o que é que tipifica quando o noivo encontra com a noiva. O noivo simboliza Jesus, que é o noivo, que está ansioso para vir buscar a noiva, que é a igreja. Então, quando você for para o altar casar, é importante que seja explicado isso. Naquele momento de cerimônia, não é um momento antropocêntrico. Não é um momento onde a glória tem de ficar para o noivo ali, para a noiva, para a vaidade, para aquele gasto que faz daquela arrumação da igreja. Mas aquele momento deve ser transformado num culto de adoração a Deus, e as pessoas que forem ali devem serem ministradas, ensinadas, que aquele momento Deus instituiu o matrimônio para revelar através do casamento, da intimidade do casal, de duas pessoas que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua esposa para ser uma só carne e viver a vida a dois. Deus está mostrando naquele momento que você for casar, que você for para o altar, que você, moça, representa a igreja, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E você, rapaz, você que está preparando para o casamento, já estão noivos e já marcaram o casamento, naquele momento no altar, o noivo representa Jesus, que é o noivo. A noiva representa a igreja, que é a noiva. É interessante, quando alguém me pede na nossa igreja para a gente fazer o casamento, aí eu fico vendo, acompanho. A gente tenta prepará-los, aí eu fico vendo eles se preparando. A noiva prepara o enxoval, os pais preocupam onde vai ser o lugar, preocupa as pessoas que vão cantar. Todo aquele momento, aquele ritual que é importante também, naquela cerimônia ali, que é o culto que vai acontecer. A noiva prepara antes, prepara o vestido. Entendeu? Assim também Deus quer mostrar através de um casamento, de uma cerimônia religiosa, que a igreja precisa de viver adornada, preparada. Ela precisa de estar vivendo em santificação, porque o noivo vai vir buscar a noiva. E é interessante porque eu até sugiro a você que vai casar, para que você mude esse ritual, que inclusive vocês sabem, né? O ritual do casamento hoje é pagão. Não tem nada a ver com a Bíblia, é pagão. Porque na concepção bíblica, na concepção da Bíblia, é o noivo que vai buscar a noiva. A noiva que fica esperando o noivo. Aí o texto aqui de Lucas fala da parábola das 10 virgens. O que acontecia? O noivo antes ia na casa do pai, tinha aquele negócio do dote, preparava tudo. Aí marcava o dia do encontro onde o noivo iria buscar a noiva. E tinha vez que o noivo atrasava. É bom lembrar que o noivo, que é Jesus, não vai atrasar. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai vir, mas ele já estabeleceu a hora, e a Bíblia diz que ele vem sem demora e ele não chega atrasado. O Senhor Jesus não vai chegar atrasado. Bom, aí o que acontecia? Existia um ritual onde 10 virgens iam, acompanhava a noiva, e as 10 virgens, que simboliza a igreja, que deve estar santificada, adornada, para o encontro com o noivo. Para que no dia o noivo Jesus não deixe aqueles que não se prepararam. Aí as noivas iam e elas levavam as candeias, as lamparinas acesas. E segundo a gente lê
e estuda, de 15 em 15 minutos precisava de colocar o azeite para permanecer acesa a lamparina, a candeia. Aí o que acontece aqui na parábola? O noivo demorou, aí as 5 prudentes tinham guardado o azeite. A Bíblia diz aqui que as insensatas, diz aqui que aquelas que elas não levaram o azeite. Quando o noivo chega, as prudentes que tinham azeite entraram. E naquela escuridão, quando elas pediram, elas acordaram, elas despertaram, mas as lamparinas, as candeias estavam apagadas e elas não tinham azeite, elas não tinham levado o azeite acabou, elas ficaram na escuridão. Quando elas pediram, abra-nos a porta, aí o noivo falou assim, não, eu não conheço vocês, não tem como examinar quem são vocês. Então a parábola quer ilustrar que o noivo é Jesus, que a noiva ali é a igreja, aquelas 10 virgens também simboliza os crentes que já foram comprados e que já foram lavados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, espiritualmente falando. Por isso que o casamento, a cerimônia de casamento ali é importante, para que a glória do Senhor seja manifesta. Quando acontece uma cerimônia religiosa, eu volto a dizer para você que está querendo casar, olha, faça assim. Não venha depois a noiva, não. Fique no altar esperando o noivo. É o noivo, porque a Bíblia nos mostra, nesta parábola, e pela compreensão bíblica, significa que foi Deus que deu para Jesus aqueles que fariam parte da igreja, que é a noiva. Entendeu? E a ideia é que tudo começou no Pai, tudo começou em Deus, e é Jesus que vai ao encontro daqueles que o Pai deu. Jesus que vai ao encontro da ovelha perdida. Por isso que você deve ficar no altar esperando o noivo, porque simboliza ali a igreja e simboliza Jesus. Aí o paganismo entrou na igreja. Eu não estou dizendo, tem muita coisa do paganismo que a gente pode santificar para que seja o nome do Senhor glorificado, mas especificamente o casamento, a gente poderia voltar como é a explicação da Bíblia. O noivo representa Jesus e a noiva, a igreja, e aí nos mostra que é o noivo que toma a iniciativa, o noivo que vai vir buscar a noiva, e a noiva que é a igreja, que sou eu, você que fazemos parte da igreja. Nós somos, na verdade, membros do corpo de Cristo, e Ele é a cabeça desta igreja, da igreja dele, que Ele comprou com o sangue dele, e quem deu para Ele foi Deus. Por isso que o casamento, a nossa reflexão, o propósito do casamento é manifestação da glória de Deus. Não perca a oportunidade de no culto, querido pastor, falar desta beleza, da profundidade do que é um casamento, quando 2 pessoas no altar vão ali, o noivo que representa Jesus e a noiva, a igreja. E eles se encontram e ali recebem as bênçãos, assim como no dia final, quando Jesus vier arrebatar a igreja, o noivo que está ansioso para vir, é igual diz Apocalipse, a noiva diz vem, o noivo diz vem, naquele encontro maravilhoso. E aí o noivo vai tomar a igreja, arrebatar a igreja, a noiva, e levar para sempre, para estar com ele. Este é o propósito do casamento, manifestação da glória de Deus, manifestação da glória de Deus. Por isso que é interessante, na cerimônia de casamento, a gente resgatar isso aqui. As nécias não tinham azeite. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo, e é o que Paulo diz aqui em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos de como
membros do corpo de Cristo, que fazemos parte da igreja, precisamos de estar com as nossas vidas cheias do Espírito Santo. Vigiai e orai. Nós precisamos de orar e vigiar, ficar apercebidos, porque nós não sabemos que dia, que hora virá o noivo para levar a igreja. E nós precisamos de estar com as nossas lamparinas, candeias acesas. Quantos crentes que estão como aquelas virgens insensatas? Quantos crentes que estão vivendo uma vida fazendo a vontade da carne, vivendo aí neste mundo. E o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo Jesus te iluminará. Isso significa a glória de Deus sendo manifesta na cerimônia de casamento no altar. O noivo representa Jesus e a noiva representa a igreja. A igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que foi dada as vidas, as almas, quem deu foi o Pai ao seu Filho, para que no dia da festa das bodas, ele possa celebrar com aqueles que ele pagou o preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. A nossa reflexão hoje é sobre o propósito do casamento, que é manifestar a glória de Deus. E quando é que a glória de Deus se manifesta? Se manifesta no casamento, e principalmente começa ali quando o casal no altar está ali tipificando o noivo Jesus. O noivo Jesus e a noiva, a igreja. Em segundo lugar, quando é que o casamento manifesta a glória de Deus? Glória de Deus significa grandeza de Deus, poder de Deus, domínio de Deus, magnificência de Deus, significa, revela, mostra o caráter de Deus, de quem Deus é. Em segundo lugar, é quando o cônjuge, ou é quando o casal, os cônjuges, cumprem e obedecem o que está aqui em Efésios. Quando diz que o marido deve amar sua esposa e sacrificar por ela, assim como Jesus amou a sua igreja e morreu por ela, sacrificou por ela. E a mulheres sejam submissas ao Senhor. Na verdade, são os dois, os cônjuges, que estão debaixo da vontade de Deus, da obediência de Deus, porque Ele é o Senhor. Mas veja bem, quando você for casar, e você que já é casado, que neste momento me assiste, que me ouve, a glória de Deus vai manifestar quando você está aqui obedecendo o que diz a Bíblia. Este é o padrão de Deus para o casamento. O cabeça é o homem. Jesus é o cabeça da igreja. Assim também o homem é o cabeça da mulher. É ele que tem a responsabilidade. É sobre eu e você, meu amado, que pesa uma grande responsabilidade de sustentar a esposa, de prover todos os meios para que ela seja cuidada, protegida, valorizada, amada. Aí é profundo, gente. Eu estou vendo um tanto de casal vivendo mal, homem ora no monte, homem orando, mulher orando, clamando a Deus, pedindo as bênçãos de Deus, mas o homem não cumpre o seu papel, que é amar a mulher e sacrificar por ela. Não precisa você fazer muita coisa. Tem alguns casais vivendo um casamento tão apático, um casamento derrotado. Querido, você quer que a glória de Deus manifeste na tua casa, na tua família? Você quer, amado, que a glória de Deus desça sobre você? Então obedeça Efésios,
ame a sua esposa. Você está querendo casar? Ei, você vai casar, está disposto a pagar um preço? Está disposto a abandonar, quem sabe, a peladinha? Talvez não precise você abandonar, mas você está disposto a sacrificar os seus amigos por amor à sua esposa? Você está disposto a sacrificar aquilo que você tanto ama por amor à sua esposa? Se não tiver, não fica brincando com a mulher que você está namorando, não. Com a sua noiva, não. E você que já casou, não tem jeito mais, não. É preciso agora cumprir, obedecer. E assim, quando nós cumprimos, obedecemos, vivemos aqui este mandato de Deus, esse imperativo: maridos, amai as vossas mulheres. Se falta amor na tua casa, meu irmão, é culpa sua, não é da tua mulher. E não é ficar preocupado só com a geladeira cheia lá de carne, verduras, de frutas. Que coisa maravilhosa, né? Não, é muito mais do que isso. É estar disposto a sacrificar até mesmo parcialmente o teu trabalho. Por quê? Porque você tem uma mulher que Deus te entregou para que fosse manifesta através da tua vida, da tua esposa, do teu casamento, a grandeza, o caráter de Deus, a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, que assim como Jesus sacrificou-se pela igreja e morreu, você também, eu tenho de morrer por Giselda. Jesus fez isso. E eu quero falar aqui, olha, quem é o cabeça? É o homem. Você sabia? Assim como Jesus é o cabeça da igreja, quem manda da igreja não é o Papa, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo nenhum. Quem manda na igreja de Jesus, na noiva de Jesus, é Jesus. E quando eu falo igreja aqui, eu estou falando não de igreja presbiteriana, batista, adventista, congregacional, católica. Eu estou falando da igreja que está espalhada nestas placas, nestes pequenos sistemas que existem, que para mim, bênção de Deus. Aí bora ver se aprende de parar de falar mal do sistema. Jesus, quem manda na igreja é Jesus, é Ele que é o cabeça. Foi Ele que morreu pela igreja, não foi Papa, não foi Pedro, não foi Paulo. Quem manda é Jesus. Assim também, quem deve e quem é o cabeça da casa, quem tem autoridade, quem vai governar é o marido, debaixo da autoridade de Deus, na submissão do Deus que instituiu o casamento, o matrimônio. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que a mulher não mandasse nele, ou ele vivesse uma vida totalmente de um domínio autoritarista. Não tirou também debaixo dos pés do homem para o homem não pisar na mulher. E você pisa, né? Eu estou te falando contigo. Você pisa na tua mulher, não é? Manipula. É sério. Mas Deus tirou de onde? De baixo aqui, ó, da costela aqui, ó, de lado esquerdo, para ser protegida, amada, valorizada, cuidada, amada. É assim que a Bíblia ensina. Esta é a verdade. E só funciona bem a família, o casamento, quando você compreende isso. Você está querendo ser cabeça na sua casa, minha irmã? Mandar? Você pode ver, todo lar onde a mulher domina, onde a mulher manda, os filhos têm problema sério quanto à sexualidade. Tanto a menina como o menino. Quando o homem é mole, aí um dia a mulher me perguntou numa palestra que eu dei, vem cá, pastor Eugênio, me resolva aqui rapidinho, eu estou angustiada. Pois não, irmã. Mas meu marido é mole. Eu falei, minha irmã, procura ajuda, conversa com o pastor aí. Porque ele é mole, porque ele é lerdo. Ele precisa, como crente, aprender o papel dele. Ele tem de honrar o que ele é, homem, em toda a sua estrutura de ser humano, homem, macho. Mas pastor, não, minha irmã, conversa com o seu pastor.
Eu não vou ficar aqui 1 hora conversando com você com todo carinho. Então não tem jeitinho. Tá me ouvindo, querida? Você tá me vendo? Não tem jeitinho. O manual por excelência é aqui, ó. Aqui está o manual por excelência, a Bíblia. Eu trabalhava em Porteirinha como evangelista em 1987. O conselho da igreja comprou um aparelho de som muito bonito. E como eu era muito assim, enérgico, mais do que sou hoje, veio o manual, eu não li o manual e coloquei os plugs errados. Nem usou a caixa. A caixa queimou os transistores e precisamos de pagar alguém e foi caro porque eu não li o manual. Esse é o problema que acontece hoje com os casais. Esse é o problema que acontece hoje com casamentos. Nós não estamos lendo o manual por excelência, que é a Bíblia Sagrada. E se você quer ter um casamento que manifeste a glória de Deus, tem gente que a irmã fala em línguas, na sua casa tem um tanto de versículo na parede, de preferência o Salmo 91, o Salmo 23, não adianta nada, isso é superstição. A glória de Deus não está aí, a glória de Deus não está lá, porque a glória de Deus vai estar especialmente quando você, marido, cumpre o teu papel, que é ser cabeça da tua casa, gerenciar a tua casa, debaixo da submissão do Senhor. É quando você assume a sua autoridade como marido, como pai. E quando você, minha irmã, quer assumir, você é infeliz. Isso aqui, meu irmão, pode pesquisar aí, ó, a quantidade de mulher infeliz, triste. Pode balançar a cabeça aí, igual lagartixa, não é verdade? Não, e se você pegar e fizer assim, ó, viu? Não. Infeliz, porque Deus estabeleceu, foi Deus que fez. Nós não somos máquinas, mas nós somos seres criados à imagem e semelhança dele. Ele colocou aqui. Sabe como funciona? É assim. E quando a gente pega, não usa o manual, aí vive essa miséria que você está vivendo. O casamento, em segundo lugar, manifesta a glória de Deus quando o casal cumpre o papel que está aqui em Efésios. Aí pode vir tempestade, pode vir problemas, lutas, vocês vão vencer, porque vai estar manifestando a glória de Deus, e Deus tem uma aliança com o casal. É essa a verdade, gente. Não tem para onde fugir, não. Minha irmã, você é dominadora, não é? Dominadora. Olha como é que seu filho está, um menino com medo, medroso. Esses lares onde a mulher fala demais, a mulher domina o marido. Irmão, você tem de honrar, meu irmão. Você é homem. E você, minha irmã, você não é homem, você não é mulher, meu irmão. Quem submete é a mulher. E eu vou trabalhar agora, é submissão. O que é submissão? É estar debaixo da missão. E eu entendo o seguinte: a missão do homem qual é? Amar a mulher, sacrificar por ela, cuidar dela, protegê-la, amá-la, valorizá-la, presenteá-la. Vamos parar por aí. Aí sabe o que acontece? Consequentemente, a mulher vai estar debaixo da missão. Esta é a ideia espiritual. E tem também a questão: seu marido é médico, é um advogado, é um militar, você está debaixo da missão dele, sabe? E a missão dele, na verdade, como um profissional, você vai estar dando ajuda, ajudá-lo, cuidar. Mas a ideia que subjaz aqui é esta. Se o marido ama, um homem que ama a esposa, dedica a ela, cuida dela, protege ela, um homem, sabe aqueles homens assim? Aí a mulher é safada. Aí é problema de caráter. Se uma mulher é amada, valorizada e viva uma vida na submissão, aí não é gente de Deus, não. Aí é gente perversa, é ímpia, não quer nada com Deus. A Bíblia é perfeita. Terceiro lugar, quando é que o casamento manifesta a glória de Deus? Sabe quando? Quando o casal vive unido.
Porque você sabia que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê na Trindade? Você ainda crê na Trindade? Ah, graças a Deus, porque tem um bocado aí que não crê mais não. Existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem o seu papel, mas não são três deuses, é um Deus só. Em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, mostra a unidade, como que ele era unido. Jesus diz na oração sacerdotal, para que o povo veja, para que eles vejam, que nós somos um, para que eles sejam um, para que a igreja, todos os crentes sejam um, como Pai, eu sou. Então, o texto diz aqui, deixa o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Mas sabe o que está acontecendo hoje, nesta ideia de uma só carne? Os dois casam, mas aí se tornam um na perspectiva seguinte, o marido anula a mulher, ou então a mulher anula o marido. Uma só carne, muitos têm feito isso. Nós vamos ser um, onde eu só domino e você fica quieta. Não é esse o entendimento. Dá para vocês verem? Você já viu aqueles casais que só a mulher conversa, só ela fala, eu. Ou então você vai numa casa, o coitadinho fica quietinho. Já viu? Aí na sua casa é assim? E você conversa, você sobressai, o coitadinho fica lá minguado. Ou então chega na casa, o cara é falante, ele fala e fala, ele assume o poder dele, somos poderes. A ideia não é esta. Os dois unem para ser um, não para manipular o outro. Outra ideia que muitos têm tido é que os dois unem, aí os dois começam a competir entre eles, aí zera o casamento. Aí o casamento tem de tudo, mas não tem glória de Deus, não tem unidade. Entendeu? Em terceiro lugar, muitas pessoas têm entendido. Os dois casam, se tornam um, mas aí é um, mais um, mais um, mais um. Aí é aquele casamento onde intromete a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo. Aquela baderna, é a casa da mãe Joana, não é isso? Todo mundo dá palpite, todo mundo intromete. Esse é um problema sério. A ideia que subjaz aqui, que o homem deixe o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa e serem uma só carne, aí é diferente. Os dois vivem um para o outro, para construírem juntos um sonho, onde os dois nivelam, compartilham, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado. Não existe divisão, não existe na casa meu carro, minha moto, minha geladeira, minha televisão. Os dois unem para os dois terem. É meu, é minha. Você vai casar, você tem sua casa já, seu carro. Como é que o casamento seu vai ser? Comunhão parcial de bens? Como é que vai ser? Vocês estão entendendo? De vez em quando eu vou numa casa, chego lá, a mulher falante, pastor, comprei a geladeira, pastor, minha moto, e assim por diante. Não. E quando o casal vive unido, os dois partilham juntos, os dois oram juntos, os dois entendem que o propósito de Deus para a vida deles é para que o nome deles seja glorificado, a glória manifeste, aí os dois são tão unidos que você vai ver um. Eu chego na igreja de vez em quando, o pessoal pergunta, cadê Giselda? Ou então Giselda chega, cadê o pastor? Não é assim? Um vai parecendo com o outro, um vai entrando na vida do outro. Tem muitos casais aí que não estão vivendo a verdade do que a Bíblia coloca. Casamento é para que seja manifesta a glória de Deus. Você mais sua esposa têm de estar juntos, unidos, em tudo. Os dois sentarem para construírem juntos. Pega o pagamento do marido, da esposa. Vamos sentarem aqui, colocar uma planilha de custos. Olha, aqui nós vamos devolver do Senhor. Olha, amor, nós compramos a geladeira. O que acontece? Muitas vezes o cara chega em casa, não fala com a mulher, chega com a moto. O que é isso, amor? Não, eu comprei. Mas você comprou, amor? Nem falou comigo. Ou então a esposa chega em casa, comprou aquele cheio de roupas. Chegou lá com uma mala lá. Comprou a mala cheia de roupas. Trocou o guarda-roupa já.
Aí o marido fala, amor, você não falou comigo? Gente, olha, escute o que eu estou falando com você. Me ouça aqui, olha para cá. Se vocês não tiverem cuidado, se você, marido, não vigiar, seu casamento vai pro ralo. Se você não vigiar, olha, uma das causas que destrói o casamento é esta questão financeira. Se não houver partilha, se não houver unidade, se não houver o sentar dos dois para conversarem, para verem o que vão fazer. E Deus quer que seja assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus nunca fez nada só, o Espírito Santo nunca fez nada só, Deus nunca fez nada só, tudo era uma partilha, é unidade. Jesus sempre glorificava o Pai, o Espírito Santo glorificando o Filho, eram os três unidos. Assim também, queridos, assim também, o Senhor quer que nosso casamento sejamos unidos, uma só carne, onde iremos sonhar juntos, projetar juntos. Filha, nós não podemos viajar não por causa disso. Amor, eu estava querendo dar uma ajuda para meu pai, tem condições? Muitas vezes a mulher mente, porque o homem também é miserável. O marido mente. Não pode haver no casal a vida a dois, mentira, desconfiança, aí fica aquela mentira, um mente para o outro, e não pode haver medo um do outro. O seu marido tem medo de você, a sua esposa tem medo de você, os seus filhos têm medo de você. Ah, pastor, tem que ter medo mesmo, filho tem que ter medo. Não, o filho tem que ter respeito, ele sabe que mesmo tendo respeito, ele pode falar, papai, isso está errado. Minhas filhas até hoje falam comigo, papai, isso errou. Dá para você entender? Eu quero terminar essa reflexão. Casamento para a glória de Deus. O casamento é a manifestação, deve manifestar a glória de Deus. Aí eu quero colocar algo aqui. Escute. Só para me dar uma dica para vocês. Aprenda uma coisa. A vida a dois é um desafio. Não fique reclamando porque a sua esposa tem essa deficiência dela, não. O casamento deve manifestar, sabe o quê? A misericórdia. Tenha misericórdia com as debilidades da sua esposa. E você, esposa, seja humilde, reconheça. Peça ao seu marido, me ajude, amor, eu estou errada mesmo. Eu sou uma gastadeira, amor, eu tenho essa mania de gastar. Eu sou descontrolada, eu sou descontrolado. Esse é o momento de vocês abrirem. Tem casais aí, queridos, que fica culpando o diabo. Mas, na verdade, é a mulher que é descabeçada. Talvez você é uma cleptomaníaca. Talvez você, cara. Um descontrole financeiro. Já viu aquele casal, aquela família que só anda na pitimba? Tem quanto tempo que vocês estão casados? Vocês nunca puderam ir numa praia? Vocês nunca puderam fazer uma viagem? Ué, o evangelho de Jesus, a graça de Jesus, veio sobre nós para nos libertar de tudo isso. A glória de Deus vai manifestar no casamento com misericórdia. Então seja misericordiosa com teu marido, ajude ele. Seja misericordioso. Sabe, Deus colocou na sua vida esse homem com os defeitos e você fica impaciente porque Deus quer te ensinar sobre paciência. Já pensou se você casasse com um homem perfeito ou uma mulher perfeita? Não haveria manifestação da glória de Deus. Porque é exatamente nas nossas imperfeições que você, marido, vai usar de misericórdia para com ela, você, esposa, vai usar de misericórdia para com ele, e aí a bondade de Deus vem. Este é o segredo, esta é a verdade. Nós precisamos de conhecer a palavra. Como que está você com teu marido? Como que está você com a tua esposa? Deus quer manifestar aí a glória dele na tua vida. Você tem de usar de misericórdia. Porque o propósito do casamento é a glória de Deus, e a manifestação da glória de Deus é quando cada dia que passa, cada dia, nós vamos sendo transformados
na imagem e semelhança de Jesus. E quem foi Jesus? Foi bondoso, misericordioso, longânimo. Um homem que é a maior expressão de amor. Amou-nos. E quando você é amoroso com tua esposa, quando você perdoa teu marido, quando os dois reconhecem e pede ajuda um ao outro, aí está sendo formado a imagem e semelhança de Jesus, está sendo formado em nós. Deus te abençoe e que o teu casamento seja uma bênção doravante.